Ele foi humilhado por usar uma vaga preferencial, mas ninguém imaginava o verdadeiro poder que ele carregava. E ele decidiu usar esse poder para... Era uma manhã fria e nublada em Londrina. O céu cinzento cobria a cidade com uma camada espessa de nuvens, como se estivesse refletindo o estado de espírito dos moradores, em plena transição entre o calor do verão e o frescor do outono. O vento soprava levemente pelas ruas, balançando as folhas secas que se acumulavam nas calçadas, enquanto as pessoas caminhavam apressadas, abrigadas sob casacos pesados e xícaras de café nas mãos. Arthur Ferreira, aos 27 anos, já estava habituado àquela rotina. Ele amava Londrina, sua cidade natal, mas havia dias em que o frio e a umidade lhe traziam dores na perna. Um lembrete constante de sua deficiência, resultado de um acidente que sofrera na adolescência. Apesar das limitações físicas, Arthur havia se tornado juiz federal aos 26 anos, um dos mais jovens de sua carreira. Ele dirigia calmamente pelas ruas da cidade, com os olhos fixos no trânsito, enquanto o som do rádio tocava suavemente no fundo. Era o tipo de manhã tranquila que ele apreciava. Enquanto se aproximava do fórum, um local moderno no centro da cidade, avistou uma vaga preferencial de estacionamento logo à frente. Era conveniente, pois seu joelho começava a doer mais do que o habitual. Ele, como sempre, carregava consigo a carteirinha de identificação de pessoa com deficiência. Um documento que raramente precisou usar abertamente, pois sua perna afetada não era visível para os desconhecidos. Arthur estacionou o carro e estava prestes a sair, quando um homem corpulento, de rosto avermelhado e expressão irritada, se aproximou rapidamente. Seu nome era Júlio, alguém que Arthur jamais tinha visto antes. "Ei, essa vaga é para deficientes, parceiro", disse Júlio com uma voz ríspida, sem sequer esperar uma resposta. "Você não parece ter nada de errado." Arthur, vestido em seu elegante terno preto e caminhando com leve dificuldade, ergueu o olhar, surpreso pela abordagem grosseira. Ele conhecia bem aquele tipo de preconceito, mas isso não tornava o momento menos doloroso. Sentiu o sangue esquentar por um instante, mas logo respirou fundo, mantendo a compostura. "Eu sou deficiente", respondeu calmamente, enquanto mostrava sua carteirinha. Júlio olhou para a carteirinha, franzindo a testa, claramente cético. "Ah, tá bom. Só porque tem uma carteirinha acha que pode usar essa vaga? Gente como você é que abusa desses benefícios. Aposto que só tá se aproveitando." Aquelas palavras o atingiram como um soco, mas Arthur sabia que não valia a pena discutir. Ele respirou fundo novamente, mantendo a tranquilidade. Já havia aprendido a lidar com aquele tipo de julgamento ao longo dos anos. Sem dizer mais nada, Arthur fechou a porta do carro e caminhou em direção ao fórum, deixando Júlio para trás, sem saber que acabara de humilhar um juiz federal. Enquanto Arthur caminhava pelo fórum, o frio do lado de fora contrastava com o calor abafado dos corredores de mármore. Ele seguia com passos firmes, apesar da dor leve em sua perna, que se tornava mais intensa em dias como aquele. O encontro desagradável no estacionamento ainda ecoava em sua mente, mas ele rapidamente o colocou de lado. Não era a primeira vez que alguém o subestimava pela aparência, e ele sabia que, infelizmente, não seria a última. Enquanto subia os degraus de mármore, suas memórias o levaram de volta à infância. Londrina sempre foi sua casa, um lugar de beleza, mas também o palco de suas lutas mais profundas. Ele cresceu em uma família de classe média, filho único de Dona Heloísa, uma professora de história no ensino público, e seu Roberto, um mecânico de automóveis. O casal sempre se esforçou ao máximo para dar a Arthur tudo o que ele precisava. Apesar das limitações financeiras, nunca faltou amor, e isso fez toda a diferença em sua vida. Arthur sempre foi uma criança inteligente, curiosa e ávida por aprender. Ele se destacava na escola, sendo o tipo de aluno que os professores elogiavam e os colegas admiravam por suas notas. Mas tudo mudou aos 14 anos, quando um acidente de carro o deixou com uma lesão permanente na perna direita. A recuperação foi longa, dolorosa
e trouxe consigo uma nova realidade. Ele nunca mais andaria da mesma forma. Os médicos foram claros. Embora ele pudesse andar, a deficiência seria visível para o resto da vida. Nos primeiros meses após o acidente, Arthur sentiu o peso da humilhação e do preconceito pela primeira vez. Na escola, alguns amigos se afastaram, outros faziam piadas cruéis. Ele era o manquinho, o garoto que não podia mais correr ou brincar como antes. Aqueles anos foram os mais difíceis de sua vida. O olhar de pena nos rostos de alguns professores, os cochichos dos alunos ao passarem por ele, a constante sensação de ser diferente de todos ao seu redor. Tudo isso foi construindo um muro invisível entre ele e o mundo. Mas havia uma força que o manteve firme. Sua mãe, Dona Heloísa. Ela nunca deixou que Arthur se visse como uma vítima. "Você é muito mais do que suas pernas, Arthur", dizia ela com firmeza, toda vez que o via triste ou desanimado. "Seu valor está aqui." Ela apontava para o coração e a cabeça dele. "Se você acreditar nisso, nada vai te parar." Com o tempo, Arthur começou a se reerguer. Ele mergulhou nos estudos, usando a dor como combustível para ir além. A dor física e emocional o empurraram para dentro dos livros, para dentro de si mesmo. E assim, ele começou a construir uma jornada marcada pela superação. Ele decidiu que não importava o que as pessoas pensavam dele ou o que sua aparência transmitia. Ele iria longe, muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Na adolescência, enquanto muitos colegas se ocupavam com festas e esportes, Arthur mergulhava cada vez mais nos livros. Depois do acidente, sua vida havia tomado um rumo inesperado, mas ele estava determinado a não deixar sua deficiência definir quem ele seria. Aos 15 anos, ele já sabia que queria ser advogado. A justiça, algo que sempre lhe fascinou, parecia ainda mais importante agora, diante das injustiças que ele próprio experimentava. Seu desempenho escolar era impecável. Arthur era um dos melhores alunos do colégio, sempre tirando as melhores notas, principalmente em disciplinas ligadas a humanidades e ciências sociais. Ele via na educação a chave para superar as barreiras que o mundo tentava lhe impor. Os professores logo perceberam o talento do rapaz e muitos incentivavam seus sonhos. Mas o preconceito, mesmo que disfarçado, ainda o seguia. "Ele é inteligente, mas com essa perna, será que ele vai conseguir?" comentavam alguns professores entre si. Eram sussurros que Arthur ouvia, mas que nunca permitiu que o fizessem duvidar de si. O apoio inabalável de seus pais, especialmente de Dona Heloísa, foi fundamental nesse período. Ela sempre foi seu pilar de força, lembrando-o de que seu valor estava em sua mente e coração, não em sua condição física. E Arthur acreditava nisso com toda a sua alma. Ao concluir o ensino médio, Arthur foi aprovado em primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina. Sua mãe chorou de orgulho, enquanto o pai, sempre de poucas palavras, deu-lhe um abraço firme e disse: "Você vai longe, meu filho, longe mesmo." A universidade foi uma nova etapa em sua vida. Ali, ele encontrou um ambiente mais acolhedor, onde suas habilidades eram finalmente reconhecidas acima de qualquer limitação física. No entanto, a trajetória universitária também trouxe seus próprios desafios. Arthur era frequentemente subestimado por alguns colegas que o viam como um bom aluno, mas achavam difícil acreditar que ele pudesse competir em um campo tão competitivo quanto o direito. Eles questionavam suas capacidades, mesmo sem perceber que o faziam. "Você já pensou em seguir uma área mais teórica? Talvez dar aulas, menos desgastante?" Ouviu de um professor, sugerindo que a profissão de advogado, que muitas vezes exigia dinamismo e atuação em tribunais, poderia ser muito difícil para ele. Arthur, no entanto, se destacava. Ele participava de competições de tribunais simulados, ganhava prêmios de melhor argumentação e sempre estava entre os primeiros colocados nas provas. Sua disciplina, dedicação e paixão pelo direito superavam qualquer barreira que o mundo tentasse impor. Em seu último ano na UEL, ele decidiu que não queria apenas ser advogado.
queria ser juiz. A responsabilidade de tomar decisões que mudariam a vida de outras pessoas o fascinava e, mais do que isso, o motivava. Ele queria garantir que ninguém mais fosse julgado por suas aparências ou limitações, mas sim por seu caráter e seus atos. Após a formatura, Arthur encarou um dos maiores desafios de sua vida: o concurso público para a magistratura. O processo seletivo era conhecido por ser extremamente competitivo e exigente, mas ele estava determinado. Durante meses, ele estudou incansavelmente, revisando cada detalhe da legislação, treinando argumentações e dedicando todas as suas horas à preparação. E então, aos 26 anos, a notícia finalmente chegou. Ele havia sido aprovado no concurso para juiz federal. Era um dos mais jovens a conseguir tal feito, e a conquista foi celebrada por sua família e amigos. No dia da posse, Arthur subiu ao púlpito diante de uma plateia que incluía outros juízes experientes e figuras importantes do direito. Ao olhar para o público, viu o rosto emocionado de sua mãe e de seu pai, que estavam ali, como sempre, para apoiá-lo. Ele sabia que aquele momento não era apenas seu, mas também deles. Mesmo assim, ele também sabia que, para muitos, ele ainda seria o juiz que manca. Mas Arthur não se importava mais com isso. Ele sabia que sua competência, sua inteligência e sua ética profissional falariam mais alto do que qualquer preconceito. A vida de Arthur Ferreira não se resumia apenas ao trabalho duro e às constantes batalhas contra os preconceitos que enfrentava. Longe das salas de audiência e das tensões do fórum, ele havia encontrado refúgio em um lugar mais tranquilo, um lugar onde sua força não era apenas admirada, mas também amada. Esse lugar era sua casa, um lar que ele havia construído ao lado de sua esposa, Marina, e sua filha de 3 anos, Isabela. Marina e Arthur se conheceram na faculdade de Direito, ambos estudantes dedicados e ambiciosos. Ela, com seus cabelos longos e sorriso acolhedor, encantou Arthur desde o primeiro dia de aula. Marina, ao contrário de muitos, nunca viu Arthur pela deficiência. Desde o início, ela enxergou seu talento, inteligência e determinação, características que a atraíam profundamente. O relacionamento deles cresceu naturalmente, com base no respeito e na admiração mútua. Agora casados, viviam em um bairro tranquilo de Londrina, em uma casa simples, mas confortável. A rotina familiar era algo que Arthur valorizava mais do que qualquer coisa. As manhãs começavam cedo, com Marina preparando o café enquanto Isabela, uma menina curiosa e cheia de energia, corria pela casa com seu brinquedo favorito, uma boneca com uma capa de super-heroína, que Isabela dizia ser igual ao papai. Marina ria dessa comparação, sempre se referindo a Arthur como nosso herói, por tudo o que ele conquistara. Naquela manhã, pouco antes de Arthur sair para o fórum, ele tomou café com sua família. Isabela, como sempre, estava empolgada em mostrar um desenho que fizera no jardim de infância. Uma casa grande e colorida, com 3 figuras de mãos dadas, uma que claramente representava Arthur com sua bengala. "Olha, papai, é a nossa família", disse ela com os olhos brilhando. Arthur sorriu e, com um toque de emoção na voz, respondeu: "Você desenha muito bem, filha, e eu adorei minha bengala." Marina, sentada ao lado dele, acariciou seu ombro. "Você se saiu bem no desenho, hein?", disse ela com um olhar carinhoso. "Eu gosto de como ela te vê, forte, sempre de pé." Esses momentos em casa eram preciosos para Arthur. A calma que sentia no ambiente familiar o ajudava a enfrentar os desafios do trabalho, onde sua força e paciência eram testadas diariamente. Ele sabia que, por mais que o mundo lá fora o visse com julgamentos, em casa ele era o pai, o marido e o exemplo que sua filha seguia. Naquele dia, enquanto se preparava para sair, Arthur olhou para Marina e Isabela, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Ele sabia que sua família era seu maior pilar. Marina o apoiara em todas as suas batalhas, fosse nos estudos ou nos momentos de maior insegurança, e Isabela
com sua energia e amor incondicional, lhe dava a força para seguir adiante, não importava o quão difícil o mundo fosse. Ao sair de casa naquela manhã, com o frio típico de Londrina ainda pairando no ar, Arthur carregava consigo o calor da sua família. Esse amor era o que o mantinha resiliente, mesmo diante das humilhações e preconceitos que ainda enfrentava. Ele sabia que, por mais que as pessoas o julgassem pela deficiência, sua verdadeira força vinha do que ele havia construído dentro de casa. O clima frio de Londrina ainda pesava no ar quando Arthur estacionou seu carro na vaga preferencial do fórum. A dor na perna voltara a incomodar com mais força, algo comum em dias mais úmidos. Ele ajustou sua bengala ao lado do assento e saiu do carro com cuidado, preparando-se mentalmente para mais um dia de trabalho. Naquele momento, ele se concentrou apenas na rotina à frente: julgamentos, audiências e decisões difíceis. No entanto, antes que pudesse se afastar do veículo, uma voz familiar interrompeu sua concentração. "Ei, você aí!" gritou Júlio, o mesmo homem que Arthur encontrara naquela manhã. Ele se aproximava rapidamente, o rosto já avermelhado pela raiva. "De novo nessa vaga? Eu já falei que isso é para quem realmente precisa. O que tem de errado com você? Está brincando com isso?" Arthur se virou lentamente, controlando a raiva que começava a ferver em seu interior. Ele não era de reagir impulsivamente, mas aquela situação estava se tornando insuportável. Ele já havia mostrado sua carteirinha de deficiente físico antes, e agora, novamente, precisava lidar com a ignorância de alguém que julgava apenas pelas aparências. Júlio parecia determinado a envergonhá-lo publicamente, e dessa vez, outras pessoas ao redor começaram a notar o confronto. "Essa vaga é para deficientes, não para qualquer um com uma desculpa barata", continuou Júlio, elevando o tom de voz. "Acha que porque anda com uma bengala, já tem direito a isso? Tem muita gente que realmente precisa dessas vagas." Os comentários começaram a chamar a atenção de algumas pessoas que passavam pelo estacionamento, e Arthur sentiu o peso dos olhares. A humilhação pública o atingia como um soco no estômago. Ele sabia que era um juiz federal, um homem de sucesso, alguém que tinha superado muito mais do que sua deficiência física. Mas, naquele momento, ele se sentia novamente como o adolescente que, anos antes, havia sido ridicularizado por não poder correr como os outros meninos na escola. Respirando fundo, Arthur manteve a calma. Seu autocontrole era fruto de anos enfrentando preconceitos, mas também de sua profissão, onde manter a serenidade em situações de pressão era fundamental. Ele olhou para Júlio, mantendo um tom educado, mas firme. "Eu já lhe mostrei que sou uma pessoa com deficiência. Tenho o direito de estacionar aqui." O homem balançou a cabeça, ainda incrédulo. "Eu não acredito em você. Você só quer tirar vantagem dessa vaga. Deve ser mais um desses caras que se aproveitam de tudo que podem." Nesse momento, um segurança do fórum, que havia percebido o tumulto, se aproximou. Ele reconheceu Arthur imediatamente e olhou para Júlio com uma mistura de surpresa e reprovação. "Senhor Ferreira", disse o segurança, cumprimentando Arthur com respeito. "Está tudo bem aqui?" Júlio franziu a testa confuso. "Senhor Ferreira?", repetiu ele, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a ficha caiu. Ele finalmente percebeu quem era Arthur. Seu rosto mudou, passando da raiva para o embaraço total. "Você é o juiz federal?", perguntou com a voz hesitante, enquanto dava um passo para trás. Arthur apenas assentiu levemente. Não havia mais nada a dizer. A expressão de Júlio agora era de puro constrangimento. As palavras que antes fluíam com arrogância, agora presas na garganta. O silêncio ao redor pesou como uma lição muda para quem havia julgado precipitadamente. Júlio tentou se recompor, mas era tarde demais. O dano emocional estava feito. Arthur, com a cabeça erguida, caminhou em direção à entrada do fórum, enquanto Júlio, envergonhado, recuou, percebendo que havia humilhado alguém sem ter a menor ideia de quem ele era ou das batalhas que ele enfrentava diariamente.
Arthur entrou no fórum com a cabeça erguida, mas por dentro, o peso da humilhação ainda pulsava. O episódio com Júlio no estacionamento era uma lembrança dolorosa de que, mesmo após tantas conquistas, ele ainda seria julgado por aparências. Em meio ao ambiente silencioso e formal do fórum, onde o respeito e a ordem prevaleciam, ele se sentia desconectado por alguns instantes, lutando contra as emoções que borbulhavam sob sua postura calma. Os corredores de mármore refletiam o eco de seus passos, enquanto ele se dirigia ao seu escritório. Já havia se acostumado a se recompor rapidamente, sempre carregando a calma e a compostura que um juiz federal exigia. Mas naquele momento, enquanto abria a porta de sua sala e se sentava à mesa, Arthur não conseguia afastar o impacto do que havia acontecido. Ele pensava no quanto o mundo ainda era cego diante de realidades que não podiam ser vistas a olho nu. Sua deficiência física, por mais que estivesse visível em sua forma de andar e na necessidade de uma bengala, era frequentemente ignorada por aqueles que julgavam que alguém jovem e bem-sucedido não poderia ser limitado de qualquer forma. O preconceito, ele sabia, era uma doença silenciosa que se disfarçava de suposições, julgando superficialmente o que as pessoas não conseguiam ver ou entender. Enquanto se acomodava na cadeira, Arthur olhou para uma fotografia que mantinha em sua mesa. Nela, estava ao lado de sua esposa, Marina, e da pequena Isabela, que sorria alegremente com os bracinhos estendidos em direção à câmera. Aquela imagem lhe trouxe o conforto de que precisava. Sua família era a prova de que ele havia conquistado algo muito maior do que qualquer humilhação pública poderia derrubar. O que mais o incomodava, no entanto, era a reação do homem, Júlio. Ele não tinha se importado em ouvir ou em compreender. Estava preso a uma ideia preconcebida de que deficiência só se manifestava de formas óbvias ou extremas. Quantas outras pessoas com limitações invisíveis passavam pela mesma situação diariamente? Quantos ainda sofriam em silêncio, sem a mesma resiliência que ele havia desenvolvido ao longo dos anos? Arthur sabia que seu trabalho como juiz o colocava em uma posição de poder, e com isso vinha a responsabilidade de promover mudanças. Ele não queria apenas aplicar a lei, ele queria ser um defensor ativo dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo que ninguém mais tivesse de enfrentar o que ele passara naquele dia. O preconceito disfarçado de desinformação não podia ser ignorado. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. A vida havia lhe dado desafios difíceis, mas também o equipara com a força necessária para superá-los. E essa força ele usaria não apenas por si, mas por todos que ainda lutavam para serem vistos como realmente eram. Na quietude de sua sala, Arthur continuava refletindo sobre o episódio humilhante que havia vivido momentos antes. As emoções, que ele havia silenciado enquanto subia os degraus do fórum, agora fluíam com mais clareza. Ele não era o mesmo adolescente que sentia vergonha ao ser ridicularizado. Havia aprendido a lidar com o preconceito com dignidade e autocontrole. Mas, naquele instante, a injustiça do preconceito, especialmente contra aqueles que lutavam contra barreiras invisíveis, ainda o deixava inquieto. Ele se pegou pensando em sua filha, Isabela, e no tipo de mundo que ela enfrentaria ao crescer. Como pai, Arthur sabia que sua responsabilidade ia além do ambiente confortável de sua casa. Ele queria ser um exemplo, alguém que não apenas enfrentasse suas próprias lutas, mas que criasse um mundo onde as pessoas fossem vistas e valorizadas pelo que eram de verdade e não pelas aparências ou limitações. Enquanto olhava pela janela, observando as folhas secas que dançavam com o vento do lado de fora, Arthur tomou uma decisão importante. Ele precisava fazer mais. Ser juiz era um privilégio, uma posição de autoridade que lhe permitia aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Mas além de garantir justiça nos tribunais, ele sentia que precisava se tornar um defensor ativo dos direitos das pessoas com deficiência. O preconceito que ele enfrentara naquele estacionamento era apenas uma amostra de um problema muito maior. O mundo parecia avançar lentamente quando o assunto era inclusão. Arthur sabia disso. Sabia que, como juiz, sua função era garantir que os direitos de todos fossem respeitados,
Mas agora, ele queria usar sua voz de uma maneira diferente, mais impactante, mais próxima das pessoas que precisavam de um apoio que ele sabia poder oferecer. Ele pensou em Marina e nas inúmeras vezes em que ela o havia incentivado a ser uma voz ativa. Ela sempre dizia que, com sua posição, ele tinha a oportunidade de mudar vidas. E ela estava certa. Até aquele momento, Arthur havia se concentrado em manter sua carreira sólida, provando a si mesmo e aos outros que sua deficiência não o limitava. Mas agora, ele queria mais. Queria ser um agente de mudança real. Com isso em mente, Arthur pegou o telefone. Tinha um colega que trabalhava em um projeto de inclusão social e conscientização sobre os direitos de pessoas com deficiência. Era o tipo de iniciativa que ele sabia que precisava apoiar de maneira mais ativa do que antes. Ao discar o número, sentiu-se renovado. O episódio humilhante no estacionamento não seria apenas mais um momento doloroso de preconceito, seria o ponto de partida para algo maior. Ele transformaria aquela experiência em uma plataforma para lutar por aqueles que, como ele, eram julgados por aparências e muitas vezes vistos como invisíveis. Ao desligar o telefone, Arthur sentiu um peso sair de seus ombros. A ligação com o colega que trabalhava em um projeto de inclusão social o deixou animado. Ele sabia que essa nova direção o aproximaria de algo maior do que os simples julgamentos que fazia nas salas de audiência. Ser juiz era importante, mas ser um agente de transformação, alguém que lutava por direitos além das leis escritas, parecia agora seu verdadeiro propósito. Enquanto caminhava para fora do fórum, sentiu o frescor do fim da tarde em Londrina. O céu nublado começava a clarear e as primeiras faixas de luz do pôr do sol cortavam as nuvens. Um novo ciclo estava começando e Arthur o abraçava de braços abertos. Ele já havia conquistado muito, mas agora percebia que ainda havia muito mais a ser feito, não apenas por ele, mas por todas as pessoas que lutavam para serem vistas e respeitadas em suas individualidades. Ao chegar em casa, a cena familiar que o aguardava trouxe um sorriso imediato ao seu rosto. Isabela corria pelo jardim, rindo alto, enquanto Marina observava de perto, sentada na varanda, com um olhar tranquilo e amoroso. O caos da vida fora de casa desaparecia assim que ele cruzava a porta, envolvido por esse mundo de carinho e simplicidade. Isabela correu em direção a ele, como sempre fazia, com os braços estendidos. "Papai!" gritou ela, saltando em seus braços. Ele a pegou no colo com esforço, sentindo a perna reclamar, mas rindo com a leveza daquele momento. Marina se levantou e se aproximou dele, o abraçando suavemente. "Dia difícil?" ela perguntou, já sabendo que ele havia enfrentado um desafio diferente daquele que normalmente encontrava no tribunal. Arthur balançou a cabeça levemente, sem precisar entrar em detalhes. Marina sempre compreendia o que ele sentia, sem que fosse necessário explicar muito. "Sim", disse ele, após uma pausa. "Mas acho que encontrei um novo caminho. Vou me envolver mais com a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Não posso mais ignorar isso." Marina sorriu orgulhosa. "Sabia que você ia chegar lá. Sempre soube que você faria mais do que só julgar. Você nasceu para mudar vidas." Arthur olhou para sua esposa e filha, sentindo um calor no peito. Ele sabia que essa nova jornada traria desafios, mas com sua família ao seu lado, sentia-se invencível. Ele não era mais aquele jovem inseguro que sofria com o preconceito dos outros. Hoje, ele era um homem forte, com uma carreira brilhante e uma família que o completava. À noite, enquanto colocava Isabela na cama e a cobria com carinho, ele pensou no tipo de mundo que queria construir para ela. Um mundo onde as pessoas não fossem julgadas por suas aparências, mas por suas ações, suas almas e o que carregavam por dentro. Isabela o via como um herói, e ele queria que, um dia, ela olhasse para o mundo e visse que seu pai, de fato, ajudou a torná-lo um lugar melhor. Quando se deitou, ao lado de Marina, Arthur sentiu-se em paz. Tinha um propósito claro e a força necessária para cumpri-lo.
A humilhação no estacionamento fora um lembrete doloroso do que ainda precisava ser feito, mas também uma oportunidade de transformar dor em ação. Ele sabia que, de agora em diante, sua vida não seria apenas sobre aplicar a justiça nas salas de audiência, mas sobre garantir que a justiça também fosse sentida nas ruas, nas vidas de quem mais precisava dela. E com esse pensamento, Arthur adormeceu, sentindo-se renovado, com os olhos voltados para um futuro repleto de esperança. Eu espero que esse vídeo te inspire a não desistir dos seus sonhos. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E me conte o que você achou nos comentários. Até o próximo e um abraço.